E aí galera, beleza do nono ano? Olha só galera, vamos botar para frente aqui capítulo 3, período entre guerras. Hoje a gente vai abordar um período importante no contexto mundial da historiografia que aborda o espaço que intercalou a Primeira Guerra Mundial e fatores que contribuíram para a eclosão da Segunda Guerra Mundial, beleza? Então aí, vamos lá. Olha só. Fascistas no poder. Lá no teu assunto lá, deixa eu te falar aí, na página 54, 55 e 56, tá legal? Acompanha comigo lá essa aula aí que é importantíssima para a gente compreender o contexto e as características que contribuíram para a eclosão da Segunda Guerra Mundial, um dos maiores conflitos mundiais que tirou a vida de milhões de pessoas, tanto soldados como a população civil da maioria dos países que fazem o contexto da Europa. Falou? Então bora lá. Fascistas no poder. Itália, galera, tá legal? Começou em 1921 esse movimento. Só para a gente ter uma ideia, aí no livro de vocês escrita a palavra face, ou seja, feixe de varas utilizados anteriores a esse período para punir determinadas situações dentro do contexto social, ou seja, um aglomerado de varas que era feito para punir criminosos, tá legal? Então esses fascistas no poder, professor, o que for isso aí? Galera, a gente tem que entender o seguinte, que esses fascistas tiveram características, entre eles combatiam comunistas, liberais e pacifistas. O primeiro cara que foi importantíssimo nesse contexto aí foi um cara chamado Benito Mussolini, conhecido como Dulce ou líder. Esse contexto aí a gente está falando em Itália, falou? Na Itália. Beleza? Tá. Então olha só galera, bora se pontuar. Benito Mussolini foi um cara que surgiu nesse período aí, que praticou uma ideologia de fortalecimento da nação italiana dentro desse contexto aí. Essa marcha sobre Roma, os camisas negras, foram uma galera que ele conseguiu, através de uma manipulação ideológica, recrutar para combater determinadas situações. Entre eles, o que? Os comunistas que eram acusados de contribuir de forma negativa para o enfraquecimento do Estado italiano, beleza? Então, quando esse cara assumiu o poder aí, ele prendeu, torturou e assassinou seus opositores, ou seja, ele fazia práticas na política de forma militar, ou seja, ele fazia com que os seus adeptos, aqueles caras que ele conseguiu absorver para o movimento fascista, através da sua ideologia, praticar violência e uma organização militar dentro da política, falou? Então, olha só, manipulação dos meios de comunicação. O que era isso aí? Quando ele conseguiu se tornar primeiro-ministro, ele conseguiu manipular e se tornar primeiro-ministro, ou seja, a primeira pessoa do governo italiano, foi através da manipulação dos meios de comunicação. Galera, essa manipulação dos meios de comunicação aconteceu na Itália e aconteceu com o nosso cara aqui chamado Hitler no nazismo, ou seja, extremamente, esses caras, tanto Mussolini como Hitler, tinham uma parte muito particular da oratória. Professor, o que seria a oratória? A oratória é aquilo que a gente está fazendo, ou seja, o professor tem uma particularidade da oratória, ele consegue se comunicar e tanto os dois conseguiram manipular os meios de comunicação, beleza? Então olha só, Itália, agora só, a República da Weimar, a Alemanha, tá legal? República da Weimar, contexto da Alemanha. A gente sabe o seguinte, galera, 1921 já aconteceu, já acabou a Primeira Guerra Mundial. A gente sabe que a Primeira Guerra Mundial aconteceu um choque, tá legal? Conflito armado entre vários países, saíram prejudicados, entre eles, a Itália e a Alemanha. Depois desse contexto do final da Primeira Guerra Mundial, ascendeu Benito Mussolini e na Alemanha
Hitler, falou? O que foi essa República da Weimar? Olha só, a gente sabe que após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi culpada de ter contribuído para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. E a gente sabe que eles contribuíram, tá, tudo bem, mas eles foram acusados pelos países vencedores de ser um dos países que mais incentivaram a eclosão da Primeira Guerra Mundial. E após o final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava quebrada financeiramente, tá, economicamente, fome, uma situação de guerra extremamente penosa para a galera que ficou nesse período, ou seja, os civis do Estado alemão. Olha só. Então, dentro desse contexto aí, aconteceu o quê? A República da Weimar. O que foi isso aí? Após a Primeira Guerra, surgiram pessoas que falaram assim, vamos organizar o Estado alemão fazendo uma república. República, ou seja, uma coisa pública, ou seja, tentar se aproximar, tentar melhorar a massa, ou seja, aqueles operários que conseguiram se salvar do final da Primeira Guerra Mundial. Só que acontece o seguinte, depois desse conflito da Primeira Guerra Mundial, aconteceram situações de divergência política na elite, tá legal? Então, olha só, o Kaiser alemão foge para a Holanda, ou seja, a Alemanha destruída após a Primeira Guerra Mundial, o Kaiser alemão foge para a Holanda, ou seja, o cara que teria que segurar as rédeas do Estado alemão foge para a Holanda sofrendo pressões, tá legal? Acontece uma formação de uma assembleia e decreta-se uma República da Weimar, ou seja, procurando organizar esse contexto. Só que, dentro desse contexto, as pressões políticas e a crise econômica são bastante presentes no Estado alemão. E 1924 e 1929, após o final da Primeira Guerra Mundial, ocorreu uma melhoria, principalmente da indústria, da parte de produção, da indústria de armamentos, entre outras coisas, da parte de ferro, indústria de ferro. Então, olha só, aconteceram melhoras, só que teve um processo muito grande que a gente tem que se ligar, que foi o quê? A crise de 1929, ou seja, a crise econômica, a quebra da Bolsa de Nova York, que foi um contexto mundial, que a gente se lembra que aconteceu lá nos Estados Unidos e afetou todo o globo, tá legal? Houve uma melhora, depois houve uma queda na parte da indústria alemã e contribuiu para o quê? Que a maioria da população ficasse desgostosa e já estava saindo numa guerra, aconteceu um suspiro, ou seja, uma melhora durante um período e após 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, aconteceu a depressão, ou seja, e os Estados Unidos, que era um dos principais fornecedores, tá, emprestou dinheiro para a Alemanha, cobrou essa grana e a Alemanha ficou extremamente arrasada. Aí surge a figura do Hitler, tá legal? Um cara que tinha nacionalidade austríaca, só para vocês se pontuar, o cara nasceu na Áustria, tá legal? Foi voluntário na Primeira Guerra Mundial, ou seja, ele não era nem alemão, ele era austríaco, se prontificou a lutar pela Alemanha como voluntário, tá legal? Foi condecorado, ou seja, com as suas práticas dentro da Primeira Guerra Mundial, foi condecorado, perdeu uma visão em combate, tá legal? E após esse conflito, houve uma ascensão política do Hitler, tá legal? Com essa ascensão política do Hitler tentou dar um golpe na Alemanha para se tornar um representante do Estado alemão. Ele foi preso, condenado a 5 anos, escreveu, preso, Mein Kampf, ou seja, Minha Luta, um livro que até hoje existe, da parte que ele ficou 5 anos preso, tá legal? Depois ele saiu, tá legal? E após essa saída, ele intensifica o nacionalismo. O que é o nacionalismo, Rogério? É o seguinte, nacionalismo, ou seja, ele pregava um fortalecimento da nação, do Estado alemão, principalmente na estrutura militar, tá legal? A gente sabe que após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi extremamente penalizada, diminuição do seu exército, tá legal? Perdeu o território, foi humilhada por tratados, tá legal? E ele diz assim, não, já chega, a gente vai se fortalecer, a gente vai deixar esses contratos que nós assinamos e a gente vai se fortalecer, beleza? E surge o Partido Nazista. Olha só, Hitler entrou na política no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores,
se tornou líder do partido, tá legal? E praticou também técnicas militares na política, assim como Benito Mussolini. A gente tem que entender que ambos depois se aproximaram e lutaram do mesmo lado durante a Segunda Guerra Mundial. A Itália e a Alemanha foram próximos nesse contexto, tá legal? E Hitler defendia a ampliação do território alemão. A gente tem que entender o seguinte, que após Hitler se manter no poder de uma forma bastante dura, assassinando, torturando, exterminando seus opositores, ele se tornou o Führer, ou seja, o líder. Todo mundo sabe aqueles vários contextos de a galera batendo continência para ele, ou seja, ele fez uma manipulação, ele pagou e fez uma manipulação muito forte na sociedade alemã, fez com que todo mundo abraçasse uma ideologia do arianismo, ou seja, de uma política de que, através de nascência, os alemães possuíam uma raça superior ao restante do planeta, tá legal? E olha só, essa supremacia racial foi um dos fatores que contribuiu para que o soldado alemão se tornasse extremamente agressivo e, através da Blitzkrieg, ou seja, a guerra relâmpago, invadisse Polônia, os estados vizinhos a ele, tá legal? Então, olha só, dentro desse contexto aí, a gente abordou o que foram os fascistas no poder, a República da Weimar, situamos alguns pontos do Hitler e as ideologias do nazismo, tá legal? E a prática do partido nazista. Falou, galera? Então, olha só, acompanha lá no teu livro didático, tá? Eu vou colocar uns exercícios lá na parte no nosso grupo do WhatsApp, e a gente vai retornar essa aula aí que eu não consegui fechar. A gente vai abordar outros pontos dentro do contexto sobre o Hitler e o nazismo. Até a próxima aula. Falou, galera. Um abraço.